Era fácil, claro, até mesmo para os irmãos. Mas onde está o decreto de Deus? No sonho. E como é que Deus pode fazer um decreto desse, pastor? Por um motivo, preste atenção no que eu vou te dizer agora. Deus ele faz decretos, porque Ele é onisciente. Nós aprendemos que Deus ele é onisciente antes de batizar. Nas primeiras lições bíblicas, a gente conhece a Bíblia. Na revista da CPAD, a primeira lição é conhecer a Bíblia. Aí depois de conhecendo Deus, conhecendo o Espírito Santo, conhecendo a igreja, e nessa lição conhecendo Deus, a gente aprende sobre os atributos, as características incomunicáveis de Deus, que são características que só Deus possui. O homem, não. Existem características de Deus que só Deus possui. Agora, existem características que Deus tem, que Ele comunicou, presenteou o homem. Vou só dar um exemplo rápido. Característica que só Deus tem, incomunicável, onisciência. Saber o pensamento do outro. Você consegue saber em que número eu estou pensando aqui agora? Qual foi o número que eu pensei? Todo mundo errou. 14. Agora se eu perguntasse para Deus, se Deus estivesse aqui, qual o número que eu pensei? Deus iria falar 14. Se eu pensasse Deus iria falar, só mal, eu pensou nisso agora. Agora mais 6, e agora mais 6, e agora mais 6. Então Deus, se nós aqui fizéssemos um complô contra Deus, aí Deus, eu fiz, sabe que é nome. Vamos ver se tu sabe os pensamentos de todos. Aí ele queria fazer uma pegadinha para Deus. Cada um pensa em um número. Se Deus estivesse aqui, ele ia apontando um. Satanás pensou nele, o Nico pensou nele, o Paulo pensou nele, Sandra pensou nele, o pastor André pensou nele. Agora vamos ampliar um pouco mais. Todos os brasileiros pensando no número. Fulano pensou nele, ele 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 pensou nele. Agora vamos ampliar um pouquinho mais para ver se Deus é inteligente, ele quer irmão para o mundo todo. Ele é falado por um. Isso demonstra o poder de Deus. Deus é onisciente. Dentro da onisciência de Deus, aí que preste atenção numa coisa. Preste atenção. Dentro da onisciência de Deus, existe o seguinte pensamento. Um dia ele estava falando isso para mim. Deus ele conhece a sua vida. Que você está vivendo agora, conhece a do passado também. Conhece quando você nasceu. Claro, é passado, ele viu passado. Só que preste atenção no que eu vou falar. Quando você nasceu, ele conhecia a sua vida como é agora. Ou seja, isso eu quero dizer que ele conhecia o seu futuro. Logo, Deus conhece o seu dia de amanhã. Como também conhece o dia que você vai morrer. Isso está dentro da onisciência de Deus. Pensamento de Deus. Se ele conhece o futuro, tem como ele decretar, eleger, organizar o futuro de uma pessoa, porque ele sabe quais seriam as suas decisões, mesmo se ele não te obrigar a fazer alguma coisa. Vai, você vai fazer. Isso é decreto. Deus ele só faz decretos porque ele sabe de antemão, ele sabe antes de acontecer o que iria acontecer. Então, por exemplo, por que ele decretou que José seria o homem mais poderoso na face da terra no seu tempo? Porque mesmo que Deus não
a fazer coisas certas, José iria fazer. Então Deus, sabendo disso, antes de José nascer, Deus já sabendo disso, ele vai decretar, não. Se eu não conduzisse José para fazer coisas boas, ele faria. Então, é o seguinte, eu vou decretar que esse homem vai ser o homem mais poderoso na face da terra. Aqui, nesse pensamento, é que algumas pessoas fazem confusão acerca de predestinação. Veja bem, Deus, ele faz decretos para as pessoas cumprirem funções na terra. Deus, ele não faz decreto para punir as pessoas para irem no inferno. Não. Deus, ele faz decretos para que as pessoas realizem funções na terra. Deus decretou que José seria o braço direito, segundo mais poderoso. Por quê, pastor? Porque de antemão ele sabia quem era José. Deus nunca vai destinar uma pessoa para ir para o inferno. Agora, Deus, ele pode eleger uma pessoa antes de ela nascer para ser ou realizar alguma função aqui na terra. Isso é heresia, pastor? Não. Antes de João Batista nascer, já era profetizado que ele seria. O que ele seria? A voz que clama pelo antes de ele nascer. Deus já conhecia João Batista antes de ele ir para o ventre. Foi profetizado por Malaquias até Mateus 300, 400 anos. 400 anos antes de João Batista nascer, Deus já falava de João Batista. Só você tem Malaquias. Vai ver. Ou melhor, 700 anos antes de João Batista nascer, Deus já falava de João Batista. Aonde, pastor? Isaías, capítulo 40. Você vê o que vai ter. Então Deus, ele conhecendo de antemão, ele decreta, ele elege. Deu para entender agora? Conhecimento anterior. Isso está dentro da onisciência de Deus. Então Deus decretou que já José seria e foi. Se Deus, ele tem um propósito na sua vida, pode ter certeza. Se ele, de antemão, te escolheu para fazer alguma coisa na terra, irmão, não tem diabo que vai te impedir. Outro exemplo é Jesus, outro exemplo são os apóstolos, outro exemplo é Jonas, são os profetas, todos eles. Ciro, agora o ímpio, até o ímpio. Até o ímpio. Então, que era ímpio, Deus tinha um propósito na vida dele antes de nascer. Deus fala que ele seria o seu ungido. O seu ungido. E Ciro teve um propósito, né? Qual foi o principal propósito de Ciro, pastor? Primeiro, vencer Babilônia. Segundo, fazer com que o povo voltasse de Babilônia para a terra prometida. Leia Isaías, você vai entender que o meu propósito não é esse aqui hoje. Então, Deus, ele fez e ainda faz decretos. Ele te escolheu, espere o momento certo que Deus vai te usar em alguma coisa. Amém? Então era decreto. Deus demonstrou na vida de José que o decreto estava realizado quando? Quando ele teve o sonho. Ele teve o sonho. Estava lá quando teve uma ajuda jovem, lá com os seus 12 anos de idade, ele conta isso. É chacota, filho de irmão. Como é que pode o filho mais novo nos liderar? Estava fora de cogitação isso. Primeira coisa, decreto. Quando Deus decreta, não tem condições. Deus vai cumprir. Amém? Isso que é o principal motivo. Agora, existe outros. Quando Deus faz decreto, Deus ele zela.
cumprir como? Ele sempre vai estar perto. Ele não vai deixar que nada que atrapalhe o seu decreto atinja essa pessoa. Com Jesus, por exemplo. Com Moisés, por outro exemplo aqui que é bom demais. Com Moisés. Ele foi colocado num cestinho de palha e colocado no rio. Aonde é que o cesto foi parar? Na casa real. O camarada ele foi orientado, em toda a cultura, conhecimento. Aquilo ali já era decreto de Deus. Como é que os tubarões, os jacarés não comeram ele? E por que ele foi parar lá? Era tudo decreto de Deus. Por quê? Porque Deus tinha já de antemão, olha, esse aí que vai ser o libertador do meu povo. No momento certo, Deus me deu. Amém ou amém? Então Deus faz decreto. Vários momentos aí para você não falar que eu estou falando heresia. E quando Deus ele escolhe a pessoa, irmão, Deus sempre está do lado. Não tem jeito, Deus vai estar do lado. No nosso exemplo aqui de José, a Bíblia diz que José, ele foi visto uma emboscada pelos seus irmãos, jogaram ele no fosso, depois venderam ele. Ele foi parar aonde? No Egito. Só que quando ele estava no Egito, olha o que a Bíblia diz no capítulo 39, verso 2. E o Senhor estava com José. Segundo motivo, primeiro, era decreto de Deus. Segundo motivo pelo qual José foi segundo homem mais poderoso do seu tempo, porque o Senhor estava com ele. Verso 2 do capítulo 39. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Se Deus ele tem algo na sua vida, Ele vai ficar com você aonde você estiver. Pastor, eu trabalho para uma pessoa que faz parte da magia negra. E você acha que Faraó era o quê? Era macumbeiro de primeira. Era macumbeiro de primeira. Teve uma vez que eu vi um documentário do Daniel Mastral, e ele falou que eu vou chamar assim, né? A consagração de Faraó, ela era ritualística. Existia um ritual. E aquela pessoa que ia ser o Faraó, ele tinha que ir para esse ritual dentro de palácio. E ele ia, entrava lá e ficava um período. Quando saía, era outra pessoa. O cara entrava de uma forma, quando saía, era outra pessoa. Aí o Daniel Mastral fala, é porque as legiões entravam dentro dele. Porque ele entregava a sua vida naquele tempo lá, do Anubis, e todos os outros existentes do Egito. O cara era um profeta que estava lá. Estava nesse braço de Faraó. Profeta diariamente. Como explicar isso? Se não for decreto de Deus e Deus está com ele, e ajuda. Então, Deus ele vai te honrar. Agora você tem que ter certeza que ele tem decreto na sua vida, não. Esse aqui é o filho. Pastor, como é que eu faço para ser filho? É o seguinte. João capítulo 2. Todos aqueles que o receberam deram-se o direito de serem chamados filho de Deus. Quando você é filho, Jesus está do seu lado. O que é isso para saber?